Pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês conseguem me ouvir agora, galera? Conseguem, né? Perfeito, show, então. Boa noite a todos, boa noite a todas. Show, perfeito, então. Agora que vocês conseguem ouvir, então tá ótimo. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre análise combinatória, galera. Eu só vou dar uma ajustadinha aqui na câmera, que eu percebi que ela está um pouquinho torta. Deixa eu posicionar ela aqui certinho, para ficar um pouquinho melhor. Pronto, eu acho que agora foi. Olha só, a gente vai começar a falar de análise combinatória, galera. Esse é o assunto da aula de hoje. Eu mandei o PDFzinho para vocês nos grupos aí das turmas. Eu quero começar a falar, então, de princípio fundamental da contagem. É um assunto que é extremamente importante para a gente. E aí a gente vai detalhar bem o que seria o princípio fundamental da contagem e qual que é a importância do princípio fundamental da contagem para a análise combinatória. Então, meu foco na aula de hoje é só trabalhar o PFC. A gente só vai ficar em cima de princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque para eu dominar a análise combinatória, eu preciso dominar o PFC. Eu não consigo dominar a análise combinatória se eu não souber muito bem o PFC. Então, por isso que é importantíssimo ali que eu saiba o princípio fundamental da contagem. Então, olha só, estamos lá em análise combinatória. Essa vai ser a parte 1 de análise combinatória. Depois a gente vai marcar os encontros para falar das outras partes de análise combinatória. Então, fiquem tranquilos, a gente vai ter mais alguns encontros, e nos próximos encontros ali, a gente vai falar dos outros tópicos de análise combinatória. Hoje, a nossa concentração é ficar só no PFC, no princípio fundamental da contagem. Então, vou colocar aqui, ó. PFC é o tema da aula de hoje, então. Mas o que seria o PFC, galera? Para você entender um problema de PFC, eu vou começar com a seguinte situação ali. Já vou colocar aqui, então, ó, o nosso título da aula de hoje, princípio fundamental da contagem. E aí, na sua folhinha, tem um resumo de todos os exemplos que nós vamos fazer aqui na aula de hoje. Então, princípio fundamental da contagem, este seria, então, o assunto que nós vamos começar estudando ali na aula de hoje. Só que, para a gente começar a falar do PFC, galera, eu já vou começar numa boa, através dos exemplos, porque nada mais do que a prática para te dar uma boa noção ali do que é o princípio fundamental da contagem. Lá na folhinha tem um primeiro exemplo, que é o exemplo de número 1, que fala bem assim, ó, neste exemplo 1. Ó, olha só qual que é a sacada. Érica resolve passear com a cachorrinha Kika. E antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7 roupas e 3 coleiras, todas distintas, de quantas maneiras Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com Kika? Galera, reparem que ele quer sair com a Érica, quer sair com a cachorrinha, mas ela tem 2 etapas, galera. As 2 etapas quais são? Escolher roupa e a coleira que essa cachorrinha vai utilizar. Então, a gente tem que se concentrar neste tópico aqui. Ó. Escolher roupa e também escolher qual que é a coleira que ela vai utilizar. Só que o problema fala bem assim para a gente, de quantas maneiras ela pode escolher uma roupa e uma coleira. Já repare esse E, foca neste E aqui que está aparecendo. Só que, cara, no detalhe, a gente sabe que as opções de roupa são 4 opções. Então, já vou colocar aqui, ó, roupa. Eu sei que tem 4 opções disponíveis para a escolha da roupa. Já posso colocar aqui, então, 4 opções disponíveis. Eu sei que para as coleiras, galera,
Na verdade, são 7 opções disponíveis para roupa, né? 7 opções disponíveis para roupa. E nós sabemos que para as coleiras tem 3 opções. Então, a gente pode colocar ali a coleiras, 3 opções. Mas se liga só na ideia do problema, galera. Se para a escolha da roupa eu tenho 7 opções, então para a primeira etapa do problema, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Para a escolha da coleira, que é a minha segunda etapa do problema, eu tenho 3 opções para essa segunda etapa. Eu estou dividindo o meu problema em etapas, e todo problema de PFC, você sempre vai dividir o seu problema em etapas. Eu tenho 2 etapas, escolha da roupa e escolha da coleira. Mas como eu quero escolher roupa e coleira, galera, o que significa este E na análise combinatória? Este E significa multiplicação de possibilidades. Então, na verdade, para escolher a roupa e a coleira, eu tenho 7 vezes 3 possibilidades, que nós vamos ter 21 possibilidades diferentes. Então, 21 maneiras de escolher uma roupa e uma coleira. O PFC, galera, quando você fala de princípio fundamental da contagem, o que eu gostaria que você entendesse e que ficasse bem claro na sua cabeça? O princípio fundamental da contagem, ele nada é mais do que a multiplicação das opções presentes em cada etapa. Se você tem 2 etapas, você vai multiplicar as opções que você tem presentes nessas 2 etapas. Quando você multiplica as opções, você tem ali o que a gente chama de PFC, o princípio fundamental da contagem. O primeiro exemplo era muito fácil, mas eu vou lá para o segundo exemplo para você pegar a ideia. Exemplo de número 2. No exemplo de número 2, o texto coloca bem assim para a gente. Usando as letras do conjunto A, B, C, D, E, F, G, H e J, quantas senhas de 4 letras podem ser formadas, de modo que 2 letras adjacentes, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes. Eu quero formar senhas, galera, de maneira que nessas senhas que nós queremos formar, sejam senhas de 4 letras. Se são senhas de 4 letras, galera, eu tenho que colocar 4 espaços aqui no meu problema. Mas eu quero que letras vizinhas sejam diferentes. Mas as letras que eu posso escolher, elas estão no conjunto A, B, C, D, E, F, G e H, segundo o nosso texto ali. É isso mesmo, galera? Até não H e J, né? Então, vou colocar aqui ainda mais as opções I e J como opções ali para mim. Beleza, galera? Então, a gente está colocando ali aquelas opçõezinhas ali de letras que nós poderíamos utilizar para preencher aquele negócio. Mas reparem, galera, que 2 letras adjacentes, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes. Então, letras vizinhas têm que ser diferentes, galera. Vem cá, você sempre vai pensar no número de opções que você tem para a primeira casa. Para a primeira casinha, galera, quantas opções de letras nós temos? Você consegue me dizer quantas são as possibilidades de letras que eu posso utilizar para a primeira casa, galera? Fala ali para mim, quantas opções de letras nós temos ali para a primeira casinha? Você concorda comigo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 opções para a primeira casa. Mas suponha, galera, que por um acaso você tenha utilizado a letra G. Foi a letra que você utilizou na primeira casa. Galera, quantas opções vão sobrar para a segunda casa? Fala aí para mim quantas opções nós temos na segunda casa. Eu tenho 9. Por quê? Porque casas vizinhas não podem ter as mesmas letras. Então, não pode voltar a ser G. Eu tenho 9 possibilidades, então, para a segunda casinha. Então, sempre vou colocando o número de opções. Mas, professor, imagina que eu tivesse utilizado, por exemplo, a letra E. Galera, quantas possibilidades eu tenho para a próxima casa? Você consegue me dizer quantas possibilidades eu tenho para a próxima casinha? Qual seria o número de possibilidades, então, da próxima casa? 9 também. Por quê? Porque, galera, pode voltar a ser G na terceira casa? Pode, galera. Só não pode na terceira casa ser E. Por quê? Porque a terceira casa é somente vizinha à segunda. A terceira casa ela não é vizinha à primeira. Então, na terceira casa só não pode ser E. Pode voltar a ser G,
porque a terceira casa não é vizinha à primeira. Então, tenho 9 possibilidades para a terceira casa. Suponha, galera, que você tenha colocado J. Vou colocar J aqui. Quantas opções vão sobrar para a quarta casinha, galera? Para o quarto dígito ali da senha? 9 possibilidades também. Por quê? Porque a quarta casa só não pode ser J. Eu tenho todas as outras possibilidades. Pode voltar a ser G, pode voltar a ser E, só não pode ser J. Então, eu tenho 9 possibilidades aí também. Só que eu vou preencher o primeiro dígito, o segundo, o terceiro e o quarto. Regra do E, galera, o que você faz? Multiplica aquelas possibilidades. Quando você multiplicar aquelas possibilidades, galera, vai dar quanto ali, por favor? Alguém consegue me dizer quanto que vai dar aqueles caras? Eu acho que vai dar 7.290, é isso? 7.290, obrigado. 7.290 possibilidades, então, nós temos ali ao todo. Galera, tranquilo até o momento para vocês? Tá claro para vocês? Posso prosseguir? Então, a gente vai lá para a questão de número, exemplo de número 3. Ó. A gente pode prosseguir ali para o exemplo de número 3, então, vai ser o próximo exemplo que nós vamos fazer, exemplo de número 3. Ó. A gente vai focar nele. No exemplo de número 3, nós podemos colocar bem assim, neste exemplo 3. No exemplo de número 3, a minha questão fala: considere os algarismos. Aí coloca os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir deles podem ser criados números pares de 4 algarismos distintos. Quantos números pares de 4 algarismos distintos nós podemos formar com esses números? Galera, reparem que são números de 4 algarismos. Se são números de 4 algarismos, você vai colocar 4 espaços ali. Então, coloco 4 dígitos. Mas eu tenho números pares de 4 algarismos distintos, galera. Se são números pares, eu já sei que para um número ser par, esta última casa tem que ser par. Um número só é par se o último dígito dele for par. Então, essa é a condição, a minha restrição ali para aquele problema. Eu sempre começo pela restrição. Um número só é par se o último dígito dele for par. Mas quais são os algarismos que nós temos como opções, galera? Os algarismos que nós temos como opções, ó, 1, 2, podemos colocar aqui 3, 4, 5 e 6. Ó. 4, 5 e 6 ali são aqueles números que eu posso utilizar. Muito cuidado nessa hora. Por que eu estou falando muito cuidado nessa hora? Porque saca só a ideia, galera. Nesse tipo de situação, ele falou que tem que ser senha com números pares de algarismos distintos. Ó. Então, coloca ali que os algarismos devem ser distintos. O que significa a palavra distintos? Diferentes. Então, não pode ter repetição de algarismo. Perfeito, é isso aí mesmo. Perfeito, Isa. Tá fera, hein, Isa? As aulas de análise combinatória do segundo ano aí já fazendo efeito. Tá mandando bem demais. Então, olha só, galera. Os algarismos, eles devem ser distintos. Vamos lá. Se eu sei, galera, que tem que ser um número par, a última casinha tem que terminar com algarismo par. Quais são os números que podem entrar na última casa, galera? Os números que podem entrar na última casa são 2, 4 e 6. São os números que podem entrar ali na última casinha. Beleza? 2, 4 e 6 são os números. Então, lá para aquela última casa, galera, quantas opções nós temos ali para o último algarismo, galera? Se ele tem que ser um número par. Eu tenho 3 opções. Então, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Mas imagine que você tenha utilizado o número 6. Ele não pode voltar a se repetir, o número 6. Então, ó, eu estou supondo que eu estou usando o número 6. Eu tinha 3 opções, 2, 4 e 6. 3 opções para aquela última casa. Lembrando, galera, que em cada casa você vai colocar um número de opções que você possui. 1, 2, 3 opções.
Imagina que eu tenha utilizado o número 6, ele não pode voltar a se repetir. Só que agora, galera, a primeira casa você não tem restrição. A primeira casa você pode ter qualquer número aparecendo na primeira casa. Tanto faz, galera. Qualquer número pode aparecer lá na primeira casa. Vem cá, galera. Quantas opções você tem lá para a primeira casa? Fala aí para mim. Quantas são as possibilidades de número que você tem? Não são 5 possibilidades? Por que 5, professor? Porque olha só, galera. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções para a primeira casa. Escolhe um número para arriscar, sei lá, o número 3. Sobram quantas possibilidades para a próxima casa? 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Risca mais um número, o número que você quiser. Vou riscar o número 2. Sobraram quem? 1, 4 e 5. 3 possibilidades. Se é distintos, galera, toda vez que você preenche as opções, você vai excluindo uma opção ao longo do preenchimento. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Quando eu faço aquelas continhas, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, vai dar quanto aquele negócio ali, galera? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, eu acho que vai dar 180 opções nesse negócio. Pessoal, de boa para vocês? Tá claro ali? Vocês conseguem ali? Perfeito, então. Ó. A gente pode continuar com aquele negócio. Beleza? É 120 mesmo? Ah, 180, né mesmo? Então, a gente pode continuar, então, fazendo as nossas continhas ali. E aí, galera, eu gostaria que você desse uma olhada, por favor, que a gente já vai começar com tudo na questão de número 1 da série aula. Dá uma lida na questão de número 1 da série aula, que eu quero resolver com vocês a questão 1 da série aula. Você vai dar uma olhada nela, a gente vai resolver a questãozinha de número 1 da série aula. Então, série aula, questão de número 1. Ó. A gente pode começar ali pela questão de número 1 da série aula. Questão de número 1 da série aula. Por questão de segurança, os bancos instalaram ao lado da maçaneta da porta, que dá acesso à área por trás dos caixas, um teclado como da figura abaixo. Aí ele colocou um tecladinho ali. E aí a gente pode fazer um desenho desse teclado. E aí no desenho desse teclado, nós vamos colocar bem assim, algo mais ou menos desse tipo. 1, 2, 3. Posso colocar ali 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Para entrar nessa área, cada funcionário tem a sua própria senha. Suponha que esta senha seja composta por 4 dígitos distintos. Então, ó, eu tenho uma senha que é formada por 4 dígitos distintos. Ó. Então, tem ali, ó, esses 4 dígitos são distintos. Mas olha o detalhe, galera. Além desses 4 dígitos serem distintos, quantas senhas poderão ser formadas usando apenas os números primos? Galera, se eu só posso usar os números primos, você vai me falar quem são os números primos que aparecem ali naquela maçaneta ali. Vem cá, galera. Quais são os números primos que aparecem naquele negócio ali? Cita aí para mim. 2, 3, 5 e 7, né? Esses são os números primos que aparecem ali, então,
para a gente 2, 3, 5 e 7. Esse é o conjunto dos números primos que estão aparecendo ali. Mas vamos lá, galera. Qual que vai ser minha sacada, então? Se aquele cara é o conjunto dos números primos que estão aparecendo, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Quantos números podem entrar na primeira casinha? Vocês sabem me dizer, galera, quantos números nós temos como possibilidade para a primeira casa? Então, quantos números podem entrar naquela casinha? 4, né? Eu tenho 4 opções, 4 possibilidades. Mas vem cá, galera, exclui uma possibilidade. Eu tinha 4, 1, 2, 3, 4. Exclui uma possibilidade. Se você exclui uma possibilidade, sobram quantas possibilidades? 3. Exclui uma possibilidade. Se você exclui uma possibilidade, sobram quantas possibilidades? 2. Exclui uma possibilidade. Se você excluir, vai sobrar uma. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto aquele negócio? 24 possibilidades diferentes que nós temos para formar aquele negócio. Beleza, galera? Essa foi a questão de número 1. Eu gostaria que você fizesse para mim, por favor, rapidinho, a questão de número 2. Vê se você consegue fazer a questão de número 2 ali. Então, vá lá, tempinho para você fazer a questão 2. Vê se você consegue fazer ela. Uma questãozinha de número 2. Então, tempo para você agilizar e tentar fazer a questão 2. Então, só um tempinho para você dar uma lida, tentar praticar ali, para tentar fazer a 2. PFC é prática, não tem mistério não, não tem nenhuma receita de bolo não, é fazer muito exercício mesmo, pegar, fazer bastante exercício. Achou a letra A? Eu acho que é a letra A mesmo. Bora fazer ela? Então, o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Então, você tem um total de 280 alunos. A gente pode colocar aqui, 280 alunos ao todo. Suponha que existem 5 objetos. Então, você tem 5 objetos. Desses 5 objetos, nós temos ali 6 personagens. Então, 6 personagens. Depois, 9 cômodos. Então, a gente pode colocar ali 9 cômodos. E aí, olha o que ele coloca ali para gente. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo. Então, qual foi o objeto escondido por qual personagem em qual cômodo? Essa é a minha brincadeira. Adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa. Beleza. Mas olha o que o cara está falando ali para gente. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor.
e a brincadeira é encerrada. Aí olha o que o problema fala. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque aí a gente vai ter ali que achar ali aquele negócio. O que ele está falando ali para gente? Vem cá, galera. Imagina que você está participando da brincadeira. Você é um aluno. Quantas opções para tentar adivinhar qual objeto foi escondido que você tem, galera? Quantas opções você tem para escolher um objeto que foi escondido? Não são 5 opções, galera? Então, tenho 5 possibilidades para o objeto. Quantas opções para o personagem você tem? 6 opções para o personagem. Quantas opções para o cômodo, galera? 9 opções para o cômodo. Só que 5 vezes 6 vezes 9. 5 vezes 6 vezes 9 vai dar quanto, galera? Aquele negócio ali. Quando eu faço as continhas. 5 vezes 6 vezes 9. Quanto que dá aquelas continhas ali? 270. Então, ó, o cara ele pode responder aquela pergunta de 270 maneiras diferentes. O que é o PFC? É a multiplicação das opções presentes em cada etapa. Por isso que eu estou multiplicando. Eu tenho 270 respostas, mas tem 280 alunos para dar a resposta. Então, eu sei que alguém vai acertar, porque cada aluno está dando uma resposta diferente do que o aluno anterior. Como eu tenho 10 alunos a mais do que a quantidade de respostas, então, certamente, alguém vai acertar essas respostas ali, essa situação. Então, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Letra A, essa é a resposta da questão. A número 2, galera, eu gostaria que você desse uma olhada nessa questão. Aliás, não vou fazer a 2 agora não, daqui a pouco eu faço a 2. Quero partir para uma próxima questão. Daqui a pouco eu vou lá na 2, volto nela ali e faço. Eu quero fazer com vocês a questão 7. Dá uma olhadinha na 7. Vê se você consegue fazer a número 7. Vê se você saca ali a ideia da número 7. Eu vou apagar aqui. Vou dar um tempinho para você fazer a número 7. Para você ver ali se você consegue fazer ela de boa. Então, questão de número 7. Então, questão 7. Tempinho só para você pensar nela. Pensa ali com calma. Tenta fazer ali o número 7, vê se você consegue sacar ali a ideia dela. Pessoal aí do Extensivo Online viu lá que eu disponibilizei para vocês hoje o simuladinho de estatística, né? Então não deixem de fazer, façam um simuladinho de estatística. A galera do Extensivo Online aí, não deixa de fazer não, hein? Faz lá. Reta final aí tem que fazer o máximo de exercícios que puder fazer, para chegar bem preparado lá no final. E aí, galera? Conseguiram chegar na resposta da número 7? Qual seria a resposta ali da questão de número 7? Alguém conseguiu obter ela? Letra A também? Então vamos lá. Ó, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Galera, eu quero formar uma senha de 6 dígitos, só que eu só posso utilizar os algarismos de 0 até 9. Só que de 0 até 9, é bom você ter bem claro na sua cabeça que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. Aí depois ele fala, entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos. Então, a nova senha com 6 dígitos. E a nova senha com 6 dígitos, nós podemos colocar com 6 espaços. Nova senha com 6 dígitos. Permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 até 9. 26 letras. Além dos algarismos de 0 até 9. Eu vou colocar aqui. 0 até 9. Pronto, está ali. E aí, olha o que ele fala, galera. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, são 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas, porque é considerado distinto. Distinto significa diferente. Então, são consideradas de maneiras diferentes aquele negócio. Mas ele fala, além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Então, coeficiente de melhora, galera. O que é o coeficiente de melhora? É o novo número de senhas dividido pelo número antigo de senhas. Então, a gente pode colocar aqui. Vamos anotar aqui, para a gente não se perder. O que é o coeficiente de melhora? Vamos anotar para a gente não se perder. Coeficiente de melhora são as novas senhas sobre as senhas antigas. Pronto. Vou anotar aqui as novas senhas por senhas antigas. Senhas antigas. Novas senhas por senhas antigas. Vem cá, galera. Qual que são as novas senhas ali? Na verdade, vamos partir das senhas antigas. De 0 até 9, galera. Quantas opções nós temos para a primeira casa? Responde para mim. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Não são 10? 10 possibilidades. Mas ele falou alguma coisa se tem que ser distintas, galera, os números dessa senha? Não, ele não falou nada. Se ele não falou, a repetição é permitida. 10 possibilidades. De novo, 10. De novo, 10. 10. 10. Só que 10 vezes 10 vezes 10, galera, quando você fizer as continhas, você percebe que o número de senhas vai ser 10 à sexta. 10 elevado a 6. Esse vai ser o número de senhas, então, 10 elevado a 6 está ali representado, então, para você. Agora, as novas senhas, galera. Você tem como opção 26 letras maiúsculas, 26 minúsculas, mais 10 algarismos ali. De 0 até 9 tem 10 algarismos. Então, quantas são as opções que você tem? 26 mais 26, 52. 52 mais 10, 62. Então, fica 62. 62 possibilidades para a primeira casa. 62 possibilidades para a segunda casa, para a terceira 62, 62, 62 e 62. Quando eu falo de 62 vezes 62 ali 6 vezes, é a mesma coisa que 62 elevado a sexta. Então, qual seria o coeficiente de melhora, galera? 62 elevado a sexta sobre 10 elevado a sexta. 62 elevado a sexta sobre 10 elevado a sexta. Quando você olha para as alternativas ali, nós podemos afirmar que vai ser a letra A. Letra A, essa vai ser, então, a resposta da nossa questão. Galera, questão muito legal, né? Essa questãozinha. Vai lá, questão de número 3. Eu gostaria que você olhasse agora, por favor, a questão de número 3. Então, dá uma olhadinha nela, rapidamente. Questão de número 3.
Então, dá uma lida nela, vê se você consegue entender ali a questão de número 3. Bugou nessa 3? A gente vai fazer ela então. Olha a 3. Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por 5 algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com 6 algarismos. Galera, eu não sei se a internet, vocês estão conseguindo me acompanhar ainda, porque a minha internet, eu vi que minha internet deu uma oscilada, então é só porque eu achei que tinha falhado aí a internet. Então vamos lá. Olha o que o cara fala. Ó, os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por 5 algarismos. Então, antes, galera, eles digitavam uma senha em que essa senha tinha 5 algarismos. Vou colocar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é antes. Vamos colocar aqui, então, situação anterior. Antes. Depois, galera, com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o cara fala bem assim para a gente. O banco solicitou aos seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com 6 algarismos. Então, ó, depois, são senhas de 6 algarismos que vão ser cadastradas. Pronto, coloca ali as senhas de 6 algarismos. E aí o programa coloca bem assim para a gente. Depois, no detalhe. O programa coloca bem assim. Se a segurança for definida pela quantidade de senhas, enquanto aumentou percentualmente de segurança na utilização dos cartões. Eu quero saber qual foi, se a segurança é correspondente ao número de senhas, eu quero saber em quanto percentualmente aumentou a segurança. Se essa senha, galera, é formada por algarismos, quais são os algarismos que você pode usar na senha? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vem cá, galera. Quantas opções nós temos para o primeiro algarismo ali naquele negócio? Vocês conseguem me dizer quantas opções nós temos para o primeiro algarismo, galera? 10, não é? Então, 10 possibilidades. Para o segundo, 10. Para o terceiro, 10. Ele não falou nada se tem que ser distintos, então é sempre 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 à quinta. 10 à quinta é a mesma coisa que 100 mil senhas. Esse é o número de senhas que nós temos ali, então, no início de tudo. Então, a quantidade de senhas era 100 mil senhas. Agora, galera, a gente vai ter que achar qual que é a quantidade de senhas na situação posterior. Então, a gente vai descobrir ali qual vai ser a quantidade de senhas na situação posterior. Só me dá um tempinho aqui, eu vou trocar a tinta do pincel azul aqui, rapidinho. E aí eu já continuo. Mas olha só, o que a gente tem que ter de sacada ali naquele problema para continuar? O meu depois, naquele negócio,
tem que ser uma senha de 6 dígitos. Mas para aquela senha de 6 dígitos, galera, você pode usar os mesmos algarismos de 0 até 9. Então, a gente pode continuar usando os mesmos algarismos de 0 até 9. Então, vamos lá. Para as possibilidades que nós vamos ter ali. Para as possibilidades que nós vamos ter, nós podemos colocar ali, para a primeira casinha, nós temos 10 possibilidades novamente. Então, primeira casa, 10 possibilidades novamente ali. Então, já vou colocar ali, então, no cantinho, primeira casa, 10 possibilidades. Para a segunda casinha, galera, quantas possibilidades nós temos? 10 para a próxima, 10 para a próxima, 10 para a próxima, 10 para a próxima, 10. 10 vezes 10 vezes 10 ali. 6 vezes, galera. Quando você coloca 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, aquele número vai dar quanto? Vai dar 1 milhão. Esse 1 milhão é um com 6 zeros no final. Então, posso colocar aqui 1 milhão de senhas. Mas ele quer saber em quanto aumentou percentualmente a minha segurança. Se a segurança é dada pelo número de senhas disponíveis, em quanto aumentou a minha segurança? Essa é a pergunta do problema, galera. Em quanto aumentou a minha segurança? É só você pensar o seguinte. Vamos colocar do lado de lá para ficar mais fácil de você visualizar. Vou apagar aqui. Quando eu coloco do lado de cá, vai dar para você visualizar melhor. 100 mil senhas era a quantidade de senhas que eu tinha no início. Então, era 100% das senhas. Mas aumentou para 1 milhão. E 1 milhão, eu vou ter X% de senhas. Pessoal, olha o que a gente pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplica cruzado, galera. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar que x é igual a 10 vezes 100. Só que 10 vezes 100 é a mesma coisa que 1.000. 1.000%. Galera, 1.000%, pensa comigo. Se ele quer o aumento, se no início de tudo você tinha 100% das senhas e passou a ser 1.000%, 1.000 menos 100% vai dar quanto ali de aumento na segurança? Posso colocar ali 900% de aumento no nível de segurança. 900%. Então, essa vai ser a resposta ali da minha questão. De boa, galera? Ficou mais claro para vocês? Conseguiram entender e compreender? Eu sei que essa questão é um pouquinho mais difícil, mas era só por causa da porcentagem mesmo que dificultava aquele negócio. Galera, bora lá? Eu quero fazer com vocês a questão de número 6. Na verdade, eu quero que você dê uma olhadinha na questão 6. Você vai olhar a número 6. A número 6 é um pouquinho complicadinha, mas nada que nos assuste tanto também não. Dá uma olhada nessa questão 6, vê se você consegue fazer essa 6, porque ela já foi questão de vários vestibulares. Essa questão de número 6. Vou dar um tempinho para você dar uma lida nela. Você vai ler ali com calma, para que a gente possa ali resolver essa questão de número 6. Então, só dá uma lida, ver se você consegue dar uma rabiscada para a gente fazer essa questão 6. Pessoal aí da turma de revisão, que também está acompanhando a aula, vocês já perceberam que para essa semana vocês têm exercício com força, né? Porque eu acho que na série casa da aula que eu dei ontem, tinha uns 20, 25 por aí. Na aula de hoje vai ter mais uns 20, na série casa, e 45, fora os simuladinhos que vai ter ainda. Mas, para você se organizar, quem não está acostumado a fazer muito, faz 10 por dia. 10, 15 por dia. Quem já está no gás, vai lá, faz 20, faz 30 por dia, pega um dia aí, dá uma...
Você também tem o Darwin, né, Isa? Mas relaxa, Isa. Você pelo menos é segundo ano ainda, então para pensar. Você tem esse ano e tem um ano que vem ainda para se preparar. Então, menos mal, né? Você dá conta, eu sei, você é fera. Fica tranquilo. No final, tudo dá certo. E a sua mentalidade está certíssima. Você e a Bárbara, que também está aí na aula, no segundo ano, você já tendo essa mentalidade de se preparar já para o Enem, já fazendo curso específico e tal, já se preparando com antecedência, com a base boa que vocês possuem, vocês podem ter certeza que ano que vem vocês vão estar voando. Então, vai ser muito mais tranquilo no ano que vem para vocês. Isso aí, vai se adaptando. No final vai dar certo. Número 6. Um palíndromo ou capíqua é um número que se lê da mesma maneira nos dois sentidos. Ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário. Então, o que é um palíndromo, galera? Palíndromo é todo número que a leitura da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda. Essa é a ideia que você tem que ter ali acerca dos palíndromos, ou capíqua. Por exemplo, 333. Quando você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, é a mesma coisa. 1661, 1661. Lê da esquerda para a direita e lê da direita para a esquerda. É o mesmo número. 28.482. 2842, 28482. Lê da direita para a esquerda. 28482. É a mesma leitura. Então, palíndromo ou capíqua é quando a leitura da esquerda para a direita tem que ser igual da direita para a esquerda. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de palíndromos, que são números pares de 5 algarismos. Eu quero formar palíndromos, galera. Ou capíqua. A leitura da direita para a esquerda tem que ser igual da esquerda para a direita. Galera, ó, vem cá. Se a leitura tem que ser igual da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, esse cara aqui, onde está a setinha azul, tem que ser igualzinho a esse cara aqui. Tem que ser os mesmos caras. Esse cara da segunda posição, onde está a setinha de vermelho, a segunda casinha, tem que ser igual ao cara da quarta casa. Para a leitura da esquerda para a direita ser igual da direita para a esquerda. E este cara do meiozinho, galera, esse cara do meiozinho pode ser qualquer cara. Aí você não se importa com ele, porque ele pode ser qualquer camarada. Não tem problema nenhum para ele, porque ele está no meio, está centralizado. Mas você quer que esses capíquas, galera, ou palíndromos, sejam números o quê? Pares. Se você quer formar números que sejam números pares, galera, olha qual que é a ideia que a gente vai fazer ali. Eu quero formar números pares. Para ser par, galera, qual que é a condição para a última casa, para o número ser par? É que a última casa tem que ser par. Mas vamos lá. Vamos para os algarismos, galera. Estou querendo formar número, hein? Os algarismos que eu tenho disponíveis são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Galera, para ser par, o último algarismo tem que ser par. Aí você vai falar para mim, quantas são as opções para eu terminar ali a última casa, galera? Para eu colocar na última casa, se eu quero o número par. Muito cuidado, galera. Tem uma galera que vai como 5 opções. Por quê? Porque o cara pensa no 0, no 2, no 4, no 6 e no 8. Só que, galera, você concorda comigo que, como eu estou formando números de 5 algarismos,
não pode ser o zero. Por que não pode ser o zero, galera? Porque se entrar zero nessa casa, para ser capícola, tem que ser zero na primeira casa. E pode ser zero na primeira casa, galera? Se você está formando um número, por exemplo, o número 0, 1270, por exemplo. Esse número aqui, galera, ou o 0, vou até colocar aqui, um palíndromo. 0.1210. Esse número tem 5 algarismos, galera? Falei para mim. Tem ou não tem 5 algarismos? Não, ele tem 4 algarismos. Ele só tem 4 algarismos. Por quê? Porque 0 à esquerda não faz diferença. Então, esse número é a mesma coisa que 1210. Por isso que não posso colocar 0. Porque se você colocar 0 na última casa, vai ter que começar com 0, do mesmo jeito. E se começar com 0, o número não tem 5 algarismos. O número vai ter quantos algarismos? 4. Beleza, galera? Para essa parte do problema, galera, tá tudo ok? Ou algum gostaria que eu voltasse na explicação? Fala aí para mim. Ficou claro para vocês? Sim ou não, galera? Responde aí para eu saber se eu posso prosseguir. Ficou, né? Perfeito. Então, por isso que não pode ser o 0. Então, números pares que podem entrar aqui são 2, 4, 6 e 8. Você tem 4 possibilidades para essa casa. Eu tinha 4 possibilidades para essa casa. Quantas opções eu vou ter para essa casa, galera? Alguém consegue me dizer quantas opções eu tenho para essa casa? É uma opção. Por quê, galera? Aqui eu tenho 4 números para escolher. Pode ser qualquer um dos casos. 4 possibilidades. Vamos supor que eu tenha escolhido o número 8. Eu tenho 4 opções. Pode ser qualquer um dos 4. Uma vez que eu escolhi um número que está aqui, escolhemos o número 8, galera. Lá na primeira casa, só pode ser quem, galera? Qual que é o único número que pode entrar aqui nessa casa? É o número 8. Então, só tem uma opção. Então, tem que tomar cuidado que eles são iguais. Porque se você falar 4 possibilidades para cá, e colocar um dos 4, você já escolheu o número, já preencheu aquela etapa. Se você colocar 4 possibilidades, aí podem ser números diferentes. Por exemplo, você pode ter colocado 8 e aqui você pode ter colocado 2. Por isso que você coloca uma opção só. Você tem 4 possibilidades. Escolheu o algarismo, para cá só vai ter uma possibilidade. Por quê? Porque tem que ser exatamente o número que você escolheu lá. Beleza, você já garantiu que é par porque finaliza com números pares. Agora, galera, para cá tem alguma restrição? Quantos números podem entrar nessa casa? Responde para mim. Quantos números podem entrar naquela casinha, galera? Quantas possibilidades eu tenho para essa casa aqui? Nessa casinha aqui. Você concorda que pode ser qualquer um dos 10? Ó? Não falou nada que tem que ser distintos. Então, pode ter repetição. Pode ser esse. Qualquer um dos 10 pode entrar naquela casa. Então, tenho 10 possibilidades diferentes. Só que vamos supor que você tenha escolhido o número 9. Se você escolheu o 9, galera, quantas opções sobram para essa casa de carro? Não tem que ser iguais, galera? O penúltimo não tem que ser igual ao segundo? Então, só sobra uma opção, perfeito. Que tem que ser iguais. Galera, aqui, e no meiozinho, galera? No meiozinho, quantas opções nós temos? De números ali para escolher. Quantas possibilidades de números podem entrar na casinha do meio? Vocês conseguem me dizer, galera, quantos números eu posso encaixar na casinha do meio? Você concorda comigo que pode ser qualquer um dos 10, galera? O meio não vai influenciá-la? Então, ó, se aqui entrou 8, eu tinha 4 possibilidades, beleza? Entrou 8, aqui tem que ser o 8 também. Eu só tenho uma possibilidade. Aqui eu tenho 10 possibilidades, pode ser os 10. Se eu escolher o 9, aqui eu só tenho uma possibilidade, porque só pode ser 9 também.
Olha o capícula sendo formado ali. Aqui no meio pode ser qualquer um dos dois, porque é o central. O central não vai fazer diferença na leitura. Então, pode ser qualquer um desses 10 números ali, que podem entrar no meio. Essa questão é uma questão difícil, né? Não é uma questão fácil, não. São 10 possibilidades. Quando você multiplica aquele negócio, 1 vezes 1 vezes 10 vezes 10 vezes 4, dá quanto, galera, aquele negócio ali, por favor? Se você puder me falar. 400 possibilidades ao todo. 400 possibilidades, essa é a resposta ali, então, da nossa questãozinha. Super legal, né? Questão ali que serve para abrir a nossa cabeça ali para alguns outros tipos de problemas. Então, vale super a pena a gente resolver esse tipo de questão ali, porque não é muito comum. Questão de número 5. Vê se você consegue fazer questão de número 5. A gente vai pensar na quinta questão. Ó. Questão 5. Dá uma olhadinha nela. Questão 5 parece ser assustadora, mas ela é bem de boa. Só o texto que assusta mesmo, mas ela é bem, bem tranquila. A análise combinatória é muita interpretação, né? Por isso que a galera sente dificuldade. O pessoal tem dificuldade de interpretar. Aí é por isso que acaba apanhando. Bela pergunta, Isa. No vinagre, por exemplo, ó, era respectivamente 3,2. Vamos lá. O vinagre conta por quê? O vinagre são todos os números entre 2,4 e 3,4. Então, ele conta ali como no intervalo de 3,2. Então, todos os números entre 2,4 e 3,4. Beleza? Café preto. Café preto inclui também o 4,2 naquele negócio. Intervalinho de 4,0 até 4,2. Vamos lá, Carol. Vou ajudar vocês, então. Ó, nessa questão de número 5, o esmalte dos dentes dissolve prontamente em contato com substâncias cujo pH, medida da acidez, seja menor do que 5,5. Uma vez dissolvido, o esmalte não é reposto e as partes mais moles e internas do dente logo apodrecem. A acidez de vários alimentos e bebidas comuns é surpreendentemente alta. As substâncias listadas a seguir, por exemplo, podem causar danos aos seus dentes com contato prolongado. Considere que em um laboratório
foram verificadas por um técnico 2 amostras de alimentos que constam na tabela. Então, você está verificando 2 amostras e que o pH dessas substâncias eram, respectivamente, 3,2 e 4,2. Então, ó, você está verificando 2 amostras. Uma de pH 3,2 e uma amostra com pH 4,2. Beleza. Nessas condições de posse dessa tabela, pode-se afirmar que o número de maneiras distintas que esse técnico tem para tentar identificar de maneira correta quais foram os 2 alimentos examinados ele quer determinar os 2, o que os 2, de quantas maneiras eu posso escolher os 2 alimentos examinados. Na verdade, Carol, o que está rolando nesse problema? O cara ele escolheu 2 alimentos. Ele verificou que um tem pH 3,2, o outro tem pH 4,2. E ele está querendo saber o seguinte, de quantas possibilidades ele tem para tentar acertar ali quais são os 2 alimentos. Por exemplo, pH 3,2 pode ser o suco de limão com pH 3,2? Então, o suco de limão pode ser incluso nesse intervalo de pH 3,2? Não, né? Então, não pode ser opção. Café preto pode ser? Café preto está no intervalo? Sim, então já sei que café está nesse intervalo. Então, é uma das opções. Pode ser escolhido. Vinagre está nesse intervalo? Tá, porque vinagre é de 2,4 até 3,4. Então, vinagre tá. Depois do vinagre, galera, refrigerante não é. Suco de laranja, galera, é de 2,8 até 4, então suco entra. Depois do suco de laranja, galera, maçã entra? Entra. Tá nesse pH aqui. Depois, uva não entra, porque começa no 3,3, tomate não entra, maionese não entra, chá preto não entra. Agora, pH 4,2. Não pode ser suco, não pode ser café, não pode ser vinagre, não pode ser refrigerante de cola. Não pode ser suco de laranja, não pode ser maçã. Só que 4,2 inclui a uva. Uva está incluso nesse intervalo, porque ela varia de 3,3 até 4,5. Tomate, de 3,7 até 4,7. Tomate está incluso. Maionese está incluso. Maionese, nós temos ali de 3,8 até 4, não está incluso. Chá preto está incluso. Chá, então, 4 possibilidades de escolha, 1, 2, 3, 4. 3 possibilidades de escolha, 1, 2, 3. 4 vezes 3, você tem 12 maneiras de fazer aquela escolha ali. 12 possibilidades, então essa é a resposta ali da questão. Esclareceu ali? Vocês conseguiram entender, galera? Esse problema? Ficou mais claro, né? Era mais interpretativo mesmo. Sentia mais dificuldade na hora da interpretação. Galera, questão de número 8. Vamos lá dar uma olhada na questão de número 8? Então, questão de número 8. Então, bora fazer questão de número 8. Dá uma lida nela.
Enquanto você lê a 8, eu só vou anotar aqui as sequências para a gente fazer as continhas. Ó, uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Então, ela quer atrair aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas seja superior ao número de clientes esperados. Então, o número de senhas, galera, tem que ser superior a 1 milhão. O número de senhas tem que ser maior do que 1 milhão. Além do número de senhas ser maior do que 1 milhão, ele fala, e inferior, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Então, esse número não pode ser superior a 2 milhões. Segundo o texto, tem que ser inferior a 2 milhões. Então, o número de senhas, galera, é superior a 1 milhão, mas é inferior a 2 milhões. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número de esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa é... Galera, para a escolha da letra, quantas opções nós temos para a escolha da letra? Fala aí para mim. Nesse formato aqui que ele colocou. São quantas opções de letra que você tem ali para escolher? Não são 26? Então, 26 possibilidades para a escolha da letra. Só que depois vai vir um dígito. São 10 opções de dígito. Depois, 10 opções de dígito. 10, 10, 10, 5 vezes. Esse é o formato da senha. Quando você vai fazer aquelas continhas, galera, vai ser 26 com 5 zeros no final. Que é a mesma coisa que 2 milhões e 600 mil. Tá dentro do intervalo que aquele cara quer, galera? Fala aí pra mim, sim ou não? Ficou dentro do intervalo que ele quer? Não. Se não ficou, eu descarto essa primeira opção. Só que agora, galera, ele quer formar só com um dígito. Só com um dígito, cada dígito são 10 opções. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 4 vezes. Quando eu multiplico aqueles caras, eu percebo que isso vai dar 1 milhão. 1 milhão não está naquele intervalo, porque eu quero que o meu número de senha seja maior do que 1 milhão. Eu risco, então. Depois, galera,
o meu formato de senha tem que ser LL e 4Ds. Então, 26, 26, 10, 10, 10 e 10. Multiplica aqueles caras. Quando eu faço 26 vezes 26, vai dar quanto, galera? Por favor. 576? 676, né? 676 com 4 zeros no final. Então, o número ficaria 6.760.000. Descarto, porque não está naquele intervalo ali. Agora, com 5 dígitos, 10, 10, 10, 10 e 10. Quando eu multiplico aquele cara, vai ficar 1 com 5 zeros. Que vai ficar 100.000. 100.000 não está naquele intervalo. Já sei que a resposta vai ser o 5. Mas por quê? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Dá quanto aquele negócio, galera? Por favor. Dá 1.757.600. 1.757.600 seria a resposta daquele cara. Por quê? Porque está entre esses dois valores. Logo, isso vai ser escolhido ali. Bem legal essa questão, né? Questão de número 9. Bora fazer a questão de número 9. Dá uma olhadinha nela, ver se você consegue matar aquela questãozinha ali. Questão de número 9. Caiu no mesmo ano, inclusive, nessa 9. Vamos dar uma olhadinha nela, ver se você consegue matar ela ali. Ontem eu fui dormir, era 2h pouca da manhã, elaborando material. Hoje já acordei 4h30, que eu fui para o Darwin lá de Linhares. Saí de casa, fui para Linhares de van, aí voltei, cheguei, ia dar 4 horas da tarde. Cheguei em casa, 5 horas, cheguei 4 horas da tarde em casa. 5 horas eu tinha que dar aula para turma online de Colatina em Linhares. Dei aula de 5 até 6h40 na turma de Colatina em Linhares online, para o pessoal de medicina, que vai tentar medicina. 7 horas eu comecei a aula com vocês, vou até 8h30. Vou tomar banho, meu ônibus para Minas é às 10 horas da noite. Vou para Minas, aí chego em Minas amanhã umas 6 horas da manhã para dar aula às 7. E amanhã eu só paro 8h30 da noite. Paro sim, ainda vou ter que chegar no apartamento dos professores amanhã à noite e elaborar umas provas que eu tenho para fazer. Caramba, eu estou muito, muito cansado hoje. E na sexta-feira eu dou 17 aulas ainda. Tô doido para chegar o sabadão logo para eu descansar. Essa semana tá sugada. Mas eu costumo até dormir relativamente bem, entre aspas. Eu costumo dormir, sei lá, umas 5 horas por noite, 6 horas. Só que de ontem para hoje foi só 2 horinhas só. Final de semana eu durmo de boa. Geralmente, final de semana eu chego de Minas bem cansado, né? Mesmo dormindo no ônibus. Dormir no ônibus é a mesma coisa. Geralmente, sábado eu tô dormindo a tarde inteira no sábado. Tipo, começo a dormir umas 2 da tarde, vou até 6 horas da noite, aí que eu começo a fazer alguma coisa. Mas é tão bom, né? Acordar sem despertador, acho que é a melhor coisa. E aí, galera, questão de número 9.
Vamos fazer ela? Bora matar essa questão? Ela é difícil porque ela tem uma sacada diferente. Qual que é a sacada? Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo os 3 primeiros caracteres letras. Então, os 3 primeiros são letras. E além dos 3 primeiros serem letras, galera, os 4 últimos devem ser algarismos, de 0 até 9. Então, vou colocar aqui algarismos. Pronto, tá ali. E aí, olha o que o cara fala. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam zeros. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é... Pessoal, pensa só nas letras. Pode ter repetição de letra? Fala aí para mim. Pode, não pode? Quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? 26 para a segunda. 26 para a próxima. 26. 26 vezes 26 vezes 26 dá quanto? 26 ao cubo. Agora, para o algarismo, muita gente fica bugada aí, por quê? Porque no algarismo não pode ser todos iguais a zero. Então, você vai fazer o total de possibilidades e vai excluir as possibilidades em que todos são iguais a zero. Vamos pensar no total de possibilidades? O total de possibilidades é quando você tem o seguinte. Ó, esquece essa parte. Pensa só nos algarismos. Qual que é o total de possibilidades? Ó, vou fazer total menos todos iguais a zero. Vamos pensar ali. Total menos todos iguais a zero. Total de possibilidades seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 a quarta, o total de possibilidades. Mas quantas possibilidades você tem que todos são iguais a zero? Se todos são iguais a zero, uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade. Vai dar quanto aquele negócio? Vai dar 1. Então, estou pegando o total de casos e vou excluir o caso em que todas as letras são zero. Total de casos de preencher com os algarismos, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E eu não posso contabilizar o caso em que todos os algarismos são iguais a zero. Então, fica 10 à quarta menos 1. Então, 26 ao cubo vezes 10 à quarta menos 1. Quando eu olho para as alternativas, galera, qual que vai ser a alternativa ali que vai ser a minha resposta? Letra C de casa. Sacaram a ideia, galera, dessa questão? Questão um pouquinho mais complexa ela. Por quê? Porque eu tinha que pensar separado nas letras e pensar nos algarismos. São todas as situações possíveis com algarismo, que é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 a quarta, só que eu tenho que excluir o caso em que todos os algarismos são zeros. Por isso que ficou esse menos 1 entre parênteses. 26 ao cubo vezes 10 à quarta menos 1. Então, essa seria a minha resposta ali na questão de número 9. Essa questão é uma questão um pouquinho mais difícil. A galera erra esse tipo de questão ali, a galera dança nesse tipo de questão. Pessoal, a gente finaliza por aqui. Uma ótima noite para vocês. Abraço para vocês. Até semana que vem. Beleza? Valeu, Isa. Obrigado. Valeu, abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu, boa noite. Abração para vocês. Abraço, Melissa. Boa noite. Até mais.